pensando em falar sobre Joquebede. E foi criando, perguntando os temas. E o Espírito Santo, não. Aí ele falou sobre a viúva sem nada. Rapaz, aí sim, falou, é isso aí. Aleluia! Glória. Então eu vou falar sobre a viúva sem nada. Tema conhecida, todo mundo conhece, sabe da história da viúva. Não é? A viúvinha que não tinha nada, mas foi até o profeta. Aleluia, Jesus. O profeta no Antigo Testamento representava Deus. Glória a Deus. Em Hebreus 1 fala que Deus falava por intermédio do profeta. Por isso tinha o profeta como a voz de Deus. Porque o que o profeta falava, o que acontecia. Aleluia! Então, o profeta representava Deus. A voz de Deus. E o que Deus fala, o que acontece, irmãos? O que Deus fala, cumpre. Aleluia! Aleluia! Amém. E aí a história da viúva começa que é a mulher dos discípulos dos profetas. Ela não é mulher dos profetas, mas é a mulher dos discípulos. Profeta, eles, quando sempre que Deus levantou alguém, né, que fez fazer a obra, ele sempre instruiu outros a ficar no lugar dele. Você vê, Elias levantou Eliseu, ensinou Eliseu. Você não vê Moisés? Moisés instruiu Josué. Aleluia! Então isso já vem, né, de muito tempo. Então o profeta Eliseu ensinava outros. E esses eram chamados de quê? Discípulos. E aí a viúva fala que o esposo dela, que era discípulo do profeta, morreu. Agora, de que, por que, não sei. Eu não sei de que aquele discípulo morreu. E também não sei por que ele morreu. Mas a gente vai ver que isso não vai interessar. Isso não interessa para nós. Mas veja bem, ela falou que o profeta sabia que ele temia o... Aqui, com essa declaração, eu posso afirmar que aquele discípulo fazia coisas boas. Eu posso afirmar que aquele discípulo, ele ia para a igreja. Ele pregava. Eu posso afirmar com essa declaração que ele fazia a obra do Senhor. Com essa afirmação, eu também posso declarar que ele estava sempre presente na sua casa. Porque ele temia o Senhor. Mas o que aconteceu, irmão? Ele morreu. O que eu vejo aqui, o que eu aprendo aqui, não adianta o que você fez. Não adianta o que você fez, não, irmãos. Não adianta. Importa o que você está fazendo agora. Importa o que você faz agora. Tem muita gente achando que não, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, irmão. O que você está fazendo hoje? A pergunta é, você está vivo ou você está morto? Parece estranho, parece. Mas Jesus, em Mateus 8, 22, diz que deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Por quê? Porque aquele homem que recebeu o chamado falou para Jesus, não, deixa eu sepultar meu pai primeiro, aí eu vou seguir e fazer a obra. Todo aquele que cria situações para fazer a obra, Jesus chamou de morto. Por isso que a gente precisa ter o cuidado para saber se a gente está vivo. Para não ser o vivo morto, talvez está na igreja, mas está vivo morto, irmão. Que nós, não adianta o que a gente fez. Importa o quê? O que a gente faz. A pergunta é se nós estamos vivos ou se nós estamos mortos. Precisamos estar vivos. Jesus nos chama. Jesus chamou Lázaro. Lázaro, sai para fora. Porque Lázaro estava o quê? Aquele que está morto, Jesus chama. Aleluia. Quando Jesus chama, esse se põe o quê, irmão? De pé. Glória a Deus. Aleluias. E aí, ela chega até o profeta e fala que seu esposo morreu e que ele temia a Deus. E tu sabes o quanto ele temia a Deus. E o que acontece? Essa mulher está desesperada. Por quê? Porque é chegado o quê?
O credor. O credor chega. E o que o credor quer? Levar os seus 2 filhos para serem escravos. Se o credor aqui chega com o quê? Com afronta, chega com ameaça, para pôr os filhos delas a serem escravos. Afrontando o credor chegou. Agora eu te pergunto, se o esposo dela, o pai dos meninos, tivesse vivo, você acha que o credor ia chegar daquele jeito que ele chegou? Não. Ameaçando para pôr os filhos? Sabe por quê? Porque ele disse, aqui não, Satanás. Aqui todos nós somos livres. Aleluia! Livres da escravidão. João 8, 34 a 36. Todo que comete pecado é pecado. Mas aquele que o Filho libertar, verdadeiramente está livre. Aleluia, glória a Deus. Mas o marido está morto. O marido está morto. Por consequência do marido estar morto, ela recebe afronta. Agora que cá para nós, quantos lares não tem maridos mortos ou dormindo no imenso sono? E isso fazendo com que muitos jovens, muitos filhos estão sendo escravos. Você pensa que não? Tem. Uma vez eu fui pregar. E é fato curioso, pregar para os jovens e tudo, irmãos. E os pais vai, as mães vai. E pessoas que eu conheci tendo filho, irmãos. Não leva os filhos para a igreja, irmão. Isso aí para mim é consequência. Isso aí para mim é algo que está errado. No meu tempo, irmão, meu pai sempre falou, enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda aqui, não sei no tempo de vocês, mas no meu tempo foi assim. Se meu pai ia para a igreja, você acha que eu podia dizer assim, rapaz, acho que hoje eu não vou não. Não, meu. Querendo ou não, ia. Mas hoje não. Por quê, irmãos? Por quê? Porque os pais estão dormindo. Muitas vezes mortos. Essa palavra é dura, irmão, mas foi o que Deus falou para falar. Aleluia! Depois questiona. Eu só vou falar. Aleluia. Mas a gente deve ter cuidado. Por quê? Ensina o caminho que o teu filho deve andar. E depois dele grande, não se esquecerá dele. É interessante isso. Muita gente pensa que é um pedido, mas na verdade, se você olhar bem, é uma ordem. É Deus que fala isso. Aleluia! Se é uma ordem, também posso dizer que é um mandamento. Glória a Deus! Porque isto vai fazer com que o teu filho vai conhecer a palavra. Você é responsável por ensinar teu filho o caminho que ele deve andar. É uma grande responsabilidade, porque é através disso aí que ele vai dizer para onde que ele vai caminhar depois de grande. Mas eu nasci na palavra, meus pais me ensinou. Aleluia! Falou os princípios que os pais ensinam, irmãos. É assim que é. Sempre foi assim. Se você ensina o teu filho, ele vai sempre lembrar daquilo que você ensinou para ele. Agora, um dia, todo pai, toda mãe será cobrado por aquilo que ensinou seu filho. Ninguém aqui é responsável por salvar ninguém. Não. A gente sabe disso. Mas somos os pais responsáveis por ensinar os seus filhos. Então essa mulher está com o seu lar destruído. O seu esposo está morto. E agora o credor chega afrontando. E o que acontece? Ela teme pela vida dela e pela vida dos filhos. Pela vida dos filhos. E ela cai no desespero. Olha só. Essa preocupação de manter o lar estável ou estruturado deve ser do pai, né? Mas acontece que o pai morreu, né? Se o marido está morto, está dormindo, quem deve ter uma atitude agora de ver que as coisas não estão legal e deve pôr as coisas em ordem? Quem, irmãos? A mulher. A mulher. É a mulher, irmão. Por quê? Porque você está bagunçando com o
marido está morto e as coisas estão lá, precisa ser organizada. A casa precisa estar, a irmã até leu o Salmo 127, fala de edificação. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Esse aqui é um bom contexto para a gente poder aprender mais sobre esse versículo, que a mulher sábia edifica a sua casa. Perguntinha básica, por que a mulher sábia precisa edificar a sua casa? Sabe por quê? Porque a casa não está edificada. A casa está em desordem. E por que está em desordem? Provavelmente o marido está morto. Provavelmente o marido está morto. Agora precisa o quê? Ela ter atitude. Aleluia! Atitude. E esse tipo de atitude Jesus chamou de prudente. Uma mulher prudente que faz isso aqui. Vê que as coisas estão desorganizadas. Vê que a sua casa não está bem. E ela precisa tomar uma atitude. Jesus chamou isso de quê? De uma mulher prudente. Mateus 25, que fala sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes, as outras 5 eram desobedientes. O verso 2 fala que a mulher, as 5 prudentes, tinha azeite na lamparina e ainda mais tinha um extra. Jesus chamou esse tipo de atitude de prudente. Ela tomou uma atitude. Eu não vou andar só com o que está na lamparina, eu vou andar com o extra. E a gente vai aprender mais sobre isso. Aleluia! E ela chega até o profeta, e o profeta, olhando a situação dela, pergunta. O profeta pergunta: cadê o nome desses credores? Deixa eu ver aí, cadê o nome dos credores? Deixa eu ver quem é esse pessoal aí. Deixa eu já fazer um boletim de ocorrência. Não. Ele não fala, ele não pergunta para resolver o problema sobre os credores. Ele fala, é para ela resolvermos. O que tem aqui para nós fazer? O que você tem para nós resolver o problema? Aleluia! O problema precisa ser resolvido. E ela era uma pessoa que poderia resolver o problema. Então ele pergunta o que você tem. E o que ela disse que ela tem? Nada. Não tem nada. Nada. Ela disse que não tem nada. A tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Agora sim, que para nós, você acha que o azeite era muito ou pouco que ela tinha lá? Porque ela falou que tinha numa botija. Você acha que era muito ou era pouco? Era pouco. Era pouco. Mas o que aconteceu depois? Multiplicou. Deus multiplicou o azeite dela pela atitude. Aleluia! Aleluia. Por causa da atitude, Deus multiplicou, irmãos, o azeite dela. Agora aqui, o que seria esse azeite hoje? Eu já até dei um spoiler, né? Vamos lá para Mateus 25. E Mateus 25, verso 8, até gostaria, se possível. Mateus 25, verso 8. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as nossas lâmpadas se apagam. Aqui na minha tradução fala que está se apagando. É a mesma coisa. O que as loucas estão dizendo? Está pedindo um pouco de azeite porque as lâmpadas delas estão apagando. Não sei aqui se os irmãos já moraram em roça, mas eu já morei. E lá não tinha essa luz elétrica. Era a luz na lamparina. E era diesel. E aí o que acontece? A gente punha o diesel na lamparina e riscava o palito, ela pegava e acendia. Mas quando o diesel da lamparina estava acabando, o fogo apagava. Então, toda vez que a lamparina estava apagando, a gente já sabia que o diesel acabou. Então, as loucas perceberam que o azeite acabou. Por quê? Porque o fogo está se apagando. Agora que elas não tinham extra. Não tinha azeite extra.
Então não tinha como seguir adiante. Essa é a única diferença entre as loucas e as prudentes. Olha, aconteça o que acontecer. Enfrente o que enfrentar. Mas nunca deixe o quê? O azeite acabar. Aleluia! A viúva tinha muito ou pouco? Pouco. Mas ela tinha. O que isso é, irmão? A fé. A fé. Aleluia! Talvez você não tenha muita fé, irmão, mas tenha um pouco. Jesus falou que seja pouco. Move montanhas. Aleluia. Agora, durante a caminhada nossa, a gente nunca pode perder a nossa fé. Enfrenta o que enfrentar, passa o que passar, mas nunca nós perdemos a fé. Abala, nós fica triste, mas nós está com a nossa fé. Aleluia! Porque é só através da fé que eu vou conseguir andar, que eu vou conseguir continuar andando. Sabe por que as circunvirgens, né, as loucas não conseguiam ir? Porque não tinha mais fé. E Jesus falou, é louca. Mas Jesus aplaudiu as 5 virgens prudentes, que tinham um azeitezinho extra. Dessa mesma forma, eu e você precisamos ter uma extrazinha. Eu não estou falando de fé grande, fé pequena mesmo, irmão. É fé pequena. Através dessa fé pequena, Deus faz grandes coisas, muda a tua vida, estrutura. Aleluia. Todo o teu lar. E o que acontece? O Eliseu pergunta a ela o que tens? O que tens? Ela disse que não tem nada. Mas na verdade, ela tinha um pouquinho de fé. E foi com esse pouquinho de fé que Deus mudou a vida dela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, Glória a Deus. e agora você vê o quanto isso aqui é interessante. E ele falou, pois é. Então pega esse pouquinho, vamos traduzir logo, esse pouquinho de fé. Não tem muito não. Pega esse pouquinho de fé. Faz o quê? O que o profeta falou para ela? Vai, entra no teu... Pega, não, primeiro tem que pegar um pouquinho de fé. Tem que ter, irmão. Entra no teu quarto. E fecha as portas. Nossa, a mesma coisa que Jesus falou. Entra no teu quarto, fecha a porta, né? Fica em secreto. E fala com o teu pai que te vê em secreto, e secretamente, ele te abençoará. Aleluia. A gente, irmãos, não precisa de muita fé. Deus tocou no meu coração a falar que a gente não precisa de muita fé. Um pouco de fé, Deus faz ela se multiplicar. Aleluia! Um grande tanto de fé que aquela mulher agora não tem agora. A Bíblia diz que ela multiplicou. A nossa fé vai crescendo de experiência em experiência. É de lutas em lutas. É assim que a gente vai crescendo. O Davi matou, o irmão falou que o Davi matou o urso. Isso já foi uma poesia, né? Já pôs ali do lado, ó, já tem um. E depois matou um leão, né? Matou um leão. Rapaz, de um urso para um leão. Isso aqui, irmão, vou no bico da caneta, isso aqui tá uma diferença grande. Né? E depois o quê? Um gigante. Ah não, aí o homem só foi crescendo. E depois se tornou rei. Se tornou rei. Mas essa viúva estava desesperada. E aí ela teve a atitude de chegar até o profeta. E eu falei que o profeta representava a voz de Deus. Toda vez que a nossa casa, por algum motivo, se abalada, a gente precisa, irmãos, colocar diante de Deus. Se aquela viúva não tivesse a atitude de ter ido até o profeta, nada disso teria acontecido. Mas ela teve a atitude. Eu sozinho não vou conseguir. Eu estou sem saída. Mas há alguém que pode fazer a minha vida mudar. Aleluia. Ela acreditou Santo nisso. de Israel. Ela acreditou nisso. E foi através dessa atitude que Deus mudou a vida dela.
E os filhos delas não foram ser escravos. Não foram ser escravos. E Deus tocou o meu pastor filho para falar sobre essa questão, irmãos. De às vezes, irmãos, a gente deixar os filhos, né? Não, vão levar os filhos para a igreja. Tem que levar. Tem que levar, senão o mundo traga. Se a gente não fazer a nossa parte, deixamos de fazer a nossa parte, nós perdemos a batalha. Nós perdemos a batalha. E Deus quer que nós vençamos a batalha. Aleluia! Precisamos nos posicionar. Glória a Deus. Precisamos nos colocar diante do Senhor para fazer a obra que Ele nos chamou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo de Israel, aleluia. E a história da viúva é que ela recebeu essa instrução de Eliseu, né, o profeta do Senhor, e aí depois ela fala ao profeta, né? E o azeite parou, né? Então foi ela, fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e teus filhos vivei do resto. Tu e teus filhos vivei do resto. Aqui, depois que ela recebeu o milagre, depois que ela recebeu a bênção, depois que as coisas estavam tudo voltou ao normal, o que ela fez, irmão? O que ela fez? Ela continuou a vida dela de boa? Não. Ela, o que ela teve? A humildade, teve a generosidade de voltar lá. E também a gratidão, né? Ó, deu tudo certo, viu, profeta? Sabe aquele que você falou para me fazer? Eu fiz. Deu tudo certinho. Aleluia! Glória a Deus. Depois que ela foi lá e falou para o profeta que deu tudo certo, o profeta deu mais outra instrução para ela. E vive feliz, né? Glória a Deus. Que o quê? Paga teus cobradores e vive do resto, tu e teus filhos. Glória a Deus. Depois que a gente recebe o milagre, a gente também precisa agradecer a Deus. Aleluia! Reconhecer que aquilo foi Deus que fez. Reconhecer. Muitas vezes nós somos muito falhadíssimos, mas a gente precisa reconhecer. Reconhecer o agir de Deus. Isso é sinônimo de gratidão. Aleluia! Deus se agrada naqueles que é grato. É um testemunho. Uma vez não sei se já contei para os irmãos, eu sofri um acidente, irmãos. Eu fiquei em coma. Eu estava firme e forte na fé, irmão. Firme e forte na fé. Aí até alguém tem que perguntar: cara, se tu não for crente agora, tu não tem que... Não, mas já era crente, irmão. Já era crente já. Ué, mas como assim? Aconteceu? Não, acontece, irmão. Acontece. Sofri um acidente, fiquei em coma. E aí, irmãos, o meu tio, ele estava no estado de moto, ele estava dirigindo. E aí, ele quebrou o fêmur, né, batido de carro. Foi atravessado, carro, quebrou o fêmur. E eu tive um traumatismo craniano. Eu fiquei em coma. E aí as pessoas olhavam para mim dizendo: esse aí não vai nem... O meu primo foi uma das primeiras pessoas que chegou lá para nos dar o socorro de familiar. E o meu tio caiu de uma forma que ele não conseguia me ver. Né? Tomado ali pelo sentimento de culpa, desesperado, tentava lá para ver se eu estava pelo menos vivo e não conseguia. E aí meu primo chegou lá, e aí a primeira coisa que ele falou: e aí, viu, como é que ele tá? Meu primo disse: não, pai, se acalma, tá tudo bem. Mas ele disse para mim depois: cara, quando eu te virar no chão, vomitando sangue pelo nariz, por tudo, e eu falei, pelo ouvido, falei: cara, isso aí já era. Esse não chegou no hospital. Mas o que aconteceu? A gente foi para o hospital. Eu cheguei no hospital. Aí as pessoas olhavam e diziam que o meu quadro era terrível, né? Mas para a glória de Deus, irmãos, sabe quantos dias que eu passei no hospital e recebi alta? 11 dias. Eita, glória! 11 dias. Deus aleluia! Os irmãos oravam por mim. Lá, e rapaz, foi muito rápido. Eu fiquei, glória a Deus. Isso aí não é outra coisa, a não ser a mão De Deus. Aleluia. o doutor, você pode ir embora, cara. Você já tá bom já. E o meu tio, que a causa aparentemente era muito rápido, passou quantos meses? 3 meses para receber a cirurgia.
Quanto que eu, foi 11 dias, glória de Deus, mano, a mão de Deus. Aleluia! Fala assim, olha, João, toma esse remédio aqui, que esse remédio vai te ajudar. Pá, eu, beleza. Saí, pá, né? Não pense numa coisa ruim, é como de hospital, lá eu pude ver. Não é fácil, viu? E às vezes a gente reclama da nossa comida, rapaz. Reclama não. Lá é, rapaz, diz que lá só tem um nutriente, como é que se diz? Nutricionista que vai, né? Mas acho que ela exagera, né, isso? Exagera. E aí, eu já estava cansado, vocês são 11 dias. Imagina meu tio, né, cara? Passou 3 meses, fiquei com pena dele. Mas o que acontece? Não tinha jeito. Aí, ele falou: toma esse remédio. Até esqueci o nome do remédio. Eu senti uma dor, quando eu não tomava remédio, eu senti uma dor que parecia que ia explodir a cabeça, bem no local. Era uma dor terrível, 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 tão terrível que dava vontade de rolar no chão, se eu não tomasse o remédio. E eu passei a tomar o remédio. Mas aí o crente firme e forte na fé, eu falei: rapaz, isso aqui não é outra coisa a não ser a mão de Deus. Como pode esses remédios então fazer tão efeito e passar só 11 dias? Não. Isso aqui eu recebo como um milagre, como uma cura. Eu falei para Deus na minha oração. E a partir de hoje, eu não vou tomar esse remédio. Não falei para ninguém, falei só para mim mesmo. Minha tia, você é louco. E eu peguei, fui lá na cestinha do lixo, joguei fora. E aí foi pela fé. Pela fé. Nunca mais senti dor. Glória a Deus, aleluia. Isso lá no Pará. Quando eu cheguei aqui, em 2000, isso aconteceu em 2000, no meado de 2017, no finalzinho de 2017. Quando eu vim pra cá em 2018, deixa eu fazer uns 6 meses, 8 meses. Cheguei aqui, estava congregando, firme na fé, glória a Deus, aleluia, né? Oh, glória, é muito bom. E aí, beleza, acho que já estava com uns 2 meses já congregando, né? Levando a palavra, falando do amor de Deus. E de repente, irmão, eu senti uma dor, aquela dor, que dava vontade de rolar no chão. Eu falei: misericórdia. E aí eu não tive como esconder aquela dor. Para minha tia, eu tive que falar: rapaz, estou sentindo uma dor terrível. E é a dor que eu sentia antes. Aí ela desesperou, se é sequela, não, tia, calma, não, vamos fazer exame. Mas eu estava firme e forte na fé, irmão. Eu estava convicto que era um milagre, sabe? Mas eu sentia aquela dor. E aí, isso foi uma vez também. Aí depois, eu fui lá fazer os exames. Exame daqui, exame da lá, tomografia, papapá. Passou, depois veio aparecer no finalzinho do exame, nenhuma alteração óssea, nenhuma alteração, tudo ok, tudo normal. Glória a Deus, aleluia. E quando eu li, você sabe o que o Espírito Santo falou? Rapaz, quanto tempo tu tá aqui? Tu nunca falou dessas coisas, moço? Rapaz, faz isso não. Naquele dia eu ia para a escola. Eu falei: é hoje que eu mato uma aula, meu irmão. Eu fui direto para o culto aquele dia. E a primeira coisa que eu fiz foi levar os meus exames e falei do que Deus tinha feito. Aleluia. Perceber, irmão, que quando Deus faz um milagre na sua vida, Deus quer que você fale para outras pessoas que Ele fez, que Ele ainda faz. Aleluia. Para algumas pessoas isso já não acontece mais. Deus fazer uma cura, Deus fazer uma transformação, Deus ressuscitar um morto, irmão. Para algumas pessoas isso é impossível. Mas quando você é testemunha viva, Deus te abençoa mais ainda. E aquela pessoa passa a crer. Em quem? Em Deus. Você precisa ser um instrumento. Aleluia, glória a Deus. Levando as pessoas a adorarem o Eterno. Glória a Jesus. Através da fé, nós movemos montanhas. Aleluia. Se você tem alguma dificuldade, eu falo isso por experiência, do remédio mesmo. Se você tem algum problema, irmão, haja com fé. Mas com fé. A fé verdadeira, não a fé mentirosa, a fé enganosa. Não. Tem? Rapaz, tem mais. A fé verdadeira. Que Deus, Ele ainda é o mesmo que ontem e hoje será eternamente. Aleluia! Ele faz, porque Ele fez na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Aí a partir disso, irmão, já tem mais de 5 anos.
nunca mais. Graças a Deus. Aleluia. E tudo aquilo só foi para ele dar um testemunho. Dar um testemunho. Era simples, irmão. Não precisava passar por aquilo. Nossa, já fica a dica, né? Se por acaso você receber, rapaz, faça isso. Aleluia. Muito, né? É pior, se não é pior. Mas voltando aqui, irmãos, eu quero, nesse momento, já fazer o meu encerramento. Por quê? Foi isso que Deus tocou no meu coração para falar. Amém, aleluia. E eu creio que Deus tenha tocado no seu coração. Aleluia. Ele falou muito comigo. Peço que Deus continue te abençoando grandemente, em nome de Jesus. Aleluia.